Então, hoje é o terceiro dia e último, né, desse webinar, que a gente terminou aí ouvindo, né, na segunda, o senhor Gonçalo Bregante, o Paulo Freitas na terça, e hoje nós temos o prazer, então, de recebermos, né, o professor Nuno Rodrigues, né, onde ele, então, vai ministrar essa palestra sobre processo tecnológico de extração de azeite de oliva. Eu tomei a liberdade de transcrever aqui parte do currículo do professor, né, e não sei se tu queres te apresentar ou eu vou fazer a apresentação, vou fazer as honras da casa. O professor Nuno, ele é licenciado em Engenharia Alimentar ou de Alimentos aqui para o Brasil, né, Engenharia Agronômica, é mestre em Qualidade e Segurança Alimentar e doutor em Engenharia de Biosistemas. Ali vocês têm as datas, né, que isso foi ocorrendo, né, atualmente investigador do Centro de Investigação de Montanha, professor na Escola Superior Agrária de Bragança, vice-presidente para olivicultura da Associação Portuguesa de Horticultura desde 2018. Ele já tem ministrado diversos, mais de 40 cursos, né, de análise sensorial, azeite, composição, qualidade, análise sensorial de azeitona de mesa em Portugal, Espanha e Brasil, chefe do único painel de azeitonas de mesa de Portugal, e desenvolve atividades na área de caracterização, qualidade, fatores que afetam o azeite e a azeitona de mesa, sob o ponto de vista químico e sensorial. Integra e integrou a equipe, né, de diferentes projetos de pesquisa, participou e apresentou trabalhos em diferentes congressos na área de olivicultura e tecnologia de azeite, tanto em Portugal como fora de Portugal, assim como é autor de diversos artigos na área da qual ele efetua as pesquisas. Faz parte, né, do júri de diferentes concursos de azeite, tanto em Portugal e Espanha, e presta consultorias, né, a empresas de extração e comercialização de azeites, onde, através dessas consultorias, né, obtiveram aproximadamente 60 prêmios, né, em diferentes concursos internacionais. Então, realmente é uma oportunidade única a gente, né, receber o professor que amavelmente e muito gentil atendeu aí o nosso chamado, né, ele, obviamente, né, para as pessoas aqui no Brasil, né, eu não constatei, mas, se não me engano, também haverá pessoas de Portugal, né, e desde já, né, damos as boas-vindas, né, ele amavelmente, né, ele tem um fuso aí, já são 10 da noite, o que nos engrandece mais, né, a sua presença, né, temos que agradecer, porque realmente essa disponibilidade não são todos que colocam, tá? Então, para nós, isso nos agradece muito, e já desde já agradeço em nome, né, do IFSU, que é um instituto, né, e do curso de Engenharia Química. Então, pessoal, eu acertei com o Nuno, a princípio, né, de vocês irem colocando as questões, né, ali no chat, né, e, a princípio, né, professor, faríamos isso ao final, né, da apresentação, correto? Sim. E ele vai ir acompanhando qualquer coisa o chat, e aí se ele achar conveniente, né, no momento ele vai fazer a interrupção. Mas a princípio, então, vocês vão colocando todas as perguntas, que eu lá ao final da apresentação do professor, eu farei essas perguntas a ele, né, para tirar as dúvidas daqueles que, porventura, venham a ter. Então, professor, muito obrigado. Eu vou fechar aqui a apresentação e deixo, então, a sala com o senhor. Ok. Eu que agradeço o convite para poder estar aqui a participar em mais um webinar. Eu sei que vocês já tiveram 2, acredito que ficaram já com um conhecimento muito alargado sobre o que é olivicultura.
primeiro começaram a conhecer um pouco mais sobre como é que é produzido o azeite no Uruguai e qual o mercado do azeite no Uruguai, tal como o mercado do azeite no Brasil. Acredito que o Paulo deve ter falado muito bem que nós não devemos só ter garrafas para vender o produto muito bonitas, devemos também ter qualidade no produto que vamos colocar dentro dessa garrafa. E o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas esquecem-se disso. Podemos ter o melhor engenheiro agrónomo no olival, a cuidar da planta, a ter os melhores frutos, mas depois, muitas das vezes, durante o processo de extração do azeite, esquecemos-nos de manter e preservar essa qualidade. Isto porque nós no lagar, nós não vamos aumentar a qualidade do azeite. Nós podemos degradar essa qualidade ou preservar toda essa qualidade que as azeitonas nos podem transmitir. Eu, embora pareça jovem, mas já trabalho na olivicultura com azeite e azeitona desde 2011, portanto já lá vão 10 anos trabalhando nesta área, e tenho dedicado sobretudo mais à parte sensorial. Desde 2015 comecei a dedicar-me um bocadinho mais à parte da extração, que é aquilo que eu vos quero mostrar aqui hoje. Relativamente à extração, não sei se vocês estão a conseguir ver. Alguém me pode dizer se estão a ver? Sim. É? Sim, Ótimo, ok. É a primeira vez que eu estou a trabalhar com o Google Meets, portanto estou ainda com alguma dificuldade. Prontos. O que é que eu vos quero falar aqui hoje? Quero-vos dar uma noção, uma ligeira noção do que é o processo de extração de azeite e quero-vos mostrar várias realidades. Nós aqui na Europa temos uma realidade, mas nós já temos, a oliveira já é uma cultura bastante enraizada, portanto já é muito tradicional, enquanto que no Brasil é uma cultura ainda muito recente. Apenas na última década é que o Brasil, de facto, se começou a dedicar à olivicultura, contudo, ainda tem muitos problemas para resolver, nomeadamente ao nível da frutificação. Mas, neste caso, não é esse o tema de hoje que vamos falar sim, mas é do processo de extração do azeite. Relativamente ao processo de extração do azeite, tal como eu disse, nós devemos preservar a qualidade do azeite. E uma das questões que eu costumo fazer sempre, mas afinal, o que é o azeite? O azeite não é nada mais, nada menos do que uma gordura líquida à temperatura de 20 graus. Normalmente, eu não sei se há aqui engenheiros alimentares, eu também sou engenheiro alimentar, o ideal seria nós dizermos que é um óleo. E é verdade, o azeite é um óleo. Só que nós, quem trabalha com azeite, não gosta de chamar óleo ao azeite, porque quanto ao processo de obtenção, não tem nada a ver com óleo. É totalmente diferente, que é aquilo que eu vou explicar aqui hoje ao longo desta pequena palestra que eu tenho aqui com vocês. Portanto, eu prefiro lhe chamar uma gordura, embora não seja correto, mas quer dizer, acaba por ser também correto, mas não é o mais ideal. Portanto, como é que se obtém? Ok? E é aqui o grande ponto-chave que distingue o azeite de restantes gorduras, dos restantes óleos que nós temos no mercado. Quanto ao processo de obtenção, nós vamos obter apenas azeite por processos físicos e mecânicos. Portanto, durante todo o processo de extração do azeite, não há qualquer agente químico para a obtenção desta gordura. Contrariamente, quando estamos a falar, por exemplo, de um óleo de soja, ou de girassol, ou de milho, em que nós temos que agir com agentes químicos para conseguirmos remover essa gordura. Na azeitona isso não é necessário e daí nós temos uma gordura que nós chamamos azeite virgem, ok? Este azeite virgem que nós temos aqui não tem nada a ver com o azeite que vocês veem no mercado, mas sim quanto ao processo de obtenção.
Depois de o azeite ser obtido, aí sim, nós vamos ter que fazer uma série de análises, quer químicas, quer sensoriais, para depois definirmos a categoria comercial de azeite extra virgem, ou virgem extra, virgem extra em Portugal, extra virgem no Brasil, azeite virgem ou azeite tipo único, ou azeite composto, como vocês têm aí no Brasil. Já sabemos que cada vez que nós queremos obter azeite, primeiro de tudo temos de ter oliveiras, temos de ter azeitona e, a partir daí, nós vamos fazer a colheita através de diferentes processos. Podemos fazer a colheita de um modo mais manual, onde esta é a técnica mais antiga que se conhece, onde simplesmente nós vamos pegar numa vara e vamos bater na oliveira, normalmente sempre da parte do interior da copa para o exterior da copa, para não partir os ramos e não condicionar a produção do ano seguinte, ou então podemos otimizar e optar por uma colheita mais mecânica. Por exemplo, nesta segunda imagem que eu tenho aqui, é uma colheita onde se utilizam varas, acopladas a um vibrador de dorso, onde a nível de tempo é muito mais, ou seja, despendemos muito menor quantidade de tempo para colher uma planta comparativamente ao primeiro exemplo. E à medida que vamos avançando nas fotos, vamos melhorando a nossa mecanização. Na terceira foto já vemos um trator com um aparafrutos na parte frontal do trator, onde é um parafrutos com lona, ou seja, basicamente é um guarda-chuva invertido, em que o próprio vibrador chega à planta, tem uma pinça que vai agarrar o tronco da planta, vai vibrar e a lona vai aparar todos os frutos para que caiam dentro da máquina. Portanto, este é um terceiro exemplo em que nos leva 20 a 25 segundos para colhermos uma planta. Portanto, comparativamente com o processo anterior, é um processo muito mais rápido e a nível de degradação dos frutos não tem nada a ver. Enquanto que no primeiro exemplo e no segundo, se vocês verem, nós temos uns panos no chão, umas lonas, onde nós andamos muitas das vezes em cima dessa lona, que já tem azeitona, estamos a pisar a azeitona e automaticamente estamos a perder qualidade no fruto. E é isso que eu vos quero mostrar, que nós devemos a todo custo evitar a perda dessa qualidade. Como último exemplo que eu vos mostro aqui, tenho aquilo que são chamados os olivais superadhesivos ou olivais em sebe. No Brasil, sei que já começam a aparecer também algum destes tipos de olival. Basicamente, estamos a falar em torno de 2.000 plantas por hectare, portanto, temos muita planta junta, em que, para fazermos a colheita deste tipo de olival, temos que recorrer às máquinas de café que atualmente estão adaptadas, quer para a vinha, quer para a amêndoa, quer para o azeite. Neste caso, temos uma cavalgadora automotriz, em que a planta passa no interior da máquina e no interior da máquina tem uns vibradores que vai vibrar o ramo e vai destacar o fruto e automaticamente vai colher o fruto num processo muito mais rápido comparativamente aos anteriores. Ao nível do transporte, o transporte também é um dos cuidados que devemos ter na azeitona se queremos preservar. Eu não estou já a falar de lagar, eu preferi antecipar-me um bocadinho e falar um bocadinho ainda antes dos cuidados que nós devemos ter ainda no campo. Isto porque, se vocês virem, ao longo da minha exposição, eu vou falar sempre na qualidade. A qualidade é o ponto focal que nós devemos ter, é o ponto-chave que nós devemos ter em conta se queremos obter um produto de excelência. Caso contrário, podemos ter os melhores frutos, podemos ter os melhores engenheiros a cuidar do nosso olival, mas não temos este série de cuidados que eu vos vou transmitir agora durante o período de colheita, transporte e extração, e a qualidade que nós perdemos o tempo todo durante um ano para obter, vamos perdê-la agora aqui durante estes pequenos processos que eu vos vou mostrar agora. Portanto, a azeitona devia ser transportada ou em caixas, ou em palotes, ou a granel. Portanto, este transporte devia ser o mais rápido possível. Portanto, desde o período em que se faz a colheita da azeitona até que se faz a extração do azeite, nas nossas condições aqui em Portugal, não devem passar mais do que 24 horas.
Vocês no Brasil, esse período encurta ainda mais, porque vocês estão a colher a azeitona num período de bastante calor. Acredito que vocês facilmente estão a colher com 25, 30 graus a azeitona. O que é que isso leva? Leva a que, quando nós estamos a coletar a azeitona e a metê-la mesmo nestas caixas com todos os cuidados, perfuradas, para que areje ao máximo a azeitona, com esta temperatura, ela começa a fermentar. E se começa a fermentar, vamos começar a ter alguns efeitos que depois, ao nível da qualidade, quer do ponto de vista químico, quer do ponto de vista sensorial, pode ter algumas influências e muitas das vezes os azeites são reprovados por causa de determinados tipos de defeitos que podem aparecer no azeite. Felizmente, vocês no Brasil não têm esses exemplos. Este exemplo é aqui em Portugal. Existe uma tradição muito grande de colher a azeitona no olival e depois encher estes sacos. E para além de encher estes sacos, tapam um saco e atiram o saco à toa para o reboque, para depois ser rebocado até ao lagar. O lagar, para quem não sabe, é a zona, o local, o edifício onde vai ser feita a extração do azeite. Portanto, toda esta imagem que vocês estão aqui a ver é aquilo que vocês devem evitar. Tudo está aqui, a qualidade, à medida que o tempo de espera vai aumentando, a qualidade vai decrescendo na medida que são armazenados nestes sacos. Tenho aqui outros exemplos. Em que não são os melhores exemplos para vos mostrar, mas para vocês perceberem que nós estamos a trabalhar com frutos e muitos de nós, muitas das vezes, esquecemos que a azeitona é um fruto. E o que é que acontece? Muitas vezes assentamos em cima dos sacos, os sacos são tapados, se estão tapados vai começar com altas temperaturas a fazer com que aumente a temperatura, aumente a transpiração do fruto, os micro-organismos têm temperatura e umidade, começam ali a fermentar e levam a determinados efeitos. E os defeitos que eu vos apresentam e que estão regulamentados, normalmente é a tulha, o avinhado e o mofo. Estes três estão regulamentados. A salmoura vem por acréscimo, e eu já explico o que é. A tulha, como o próprio nome indica, os nossos antigos, quando armazenavam a azeitona numa montanha, numa pirâmide, completamente ao monte. O que é que acontece? Nós chamamos que estava em tulha. Com o passar do tempo, se a azeitona não fosse extraída, ela iria começar a fermentar e iria libertar um aroma, que nós denominamos de tulha. Quando essa espera era demasiado prolongada, muitas vezes já se iniciava uma fermentação acética, levando à formação de vinagre, que nos dá a sensação de avinhado avinagrado. Portanto, é outro defeito que muitas das vezes também aparece no azeite. Quando nos esquecemos da azeitona, um mês ou às vezes até mais, ou muitas das vezes é atacada por uma doença que vai levar à formação de bolor, de mofo à superfície. Todo o azeite que vai ser extraído dessas azeitonas vai dar a sensação de mofo ou de bolor, e isso é um defeito em que é reprovável pelo painel cada vez que o azeite é submetido a uma câmara de painel de análise sensorial. A salmoura, por acaso, aqui na minha região, eu sou do norte de Portugal, de Bragança, uma cidade relativamente pequena, em que à volta tem algumas regiões, vocês provavelmente já ouviram falar da região do Douro, em que o Douro é conhecido sobretudo pelo seu vinho, pelo vinho do Porto. Contudo, no olival, nas vinhas, na bordadura da vinha, tem algumas oliveiras em que os agricultores vão aproveitando essa azeitona e vão extraindo o azeite. Muitas das vezes, o nosso período, ou nós iniciamos a colheita da azeitona em meados de outubro e muitas das vezes a vinha é colhida em setembro. E então as pessoas aproveitam a mão de obra de setembro a outubro da vinha e aproveitam e colhem já a azeitona. Muitas das vezes os lagares não abrem nesse período, porque tradicionalmente os lagares só abriam mais junto do Natal, e o que é que acontece? As pessoas colocam a azeitona com água para ela não desidratar e armazenar-se durante muito mais tempo. Mas este é um dos processos para nós fazermos a azeitona de mesa, e muitas vezes até lhe colocam sal, e depois quando vão extrair o azeite dessa azeitona que foi armazenada com água, aparece este tipo de defeito, de salmoura. Portanto, aquilo que eu digo é que evitem armazenar a azeitona por longos tempos em casa.
Se tiverem a oportunidade, levem ao lagar, por pouca quantidade que vocês tenham, levem ao lagar para evitar esse tipo de defeitos e fazer com que haja aqui uma perda de qualidade que nós não queremos. Relativamente ao lagar, portanto, estive a fazer um breve resumo, uma breve síntese daquilo que é, ou como é que nós podemos manter a qualidade do campo até ao lagar. Agora, no lagar, nós devemos ter aqui uma série de cuidados para conseguirmos preservar e manter toda essa qualidade que nós garantimos desde o campo até ao lagar. Portanto, fazendo aqui um apanhado muito geral ao nível do processo de obtenção de azeite. Primeiro de tudo, nós vamos fazer a recepção da matéria-prima. Vamos fazer o controlo e qualidade das azeitonas. Vamos olhar para elas, vamos ver qual a sua proveniência. Se são azeitonas que foram colhidas do chão, se são azeitonas que são colhidas da árvore, se são frescas, se são colhidas no dia, se vem com muita folha, pouca folha, se vem com muito ataque de algum tipo de praga ou doença. E hoje eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos. O tipo de variedade, portanto, nós aqui fazemos um controlo muito apertado da qualidade da azeitona. Depois disso, de classificarmos a nossa azeitona em função da qualidade, vai para o passo seguinte, que vai fazer uma limpeza. Vamos remover as folhas que vêm junto com a azeitona, vamos lavar os frutos para tirar alguma poeira que foi colhida juntamente com a azeitona, vamos pesar o fruto e armazenamos o fruto até ao próximo passo. E este armazenamento deve ser o mais curto possível. O próximo passo já está associado à extração, em que na extração nós temos um processo que se chama a moenda. A moenda não é nada mais nada menos do que vamos triturar a azeitona juntamente com o caroço e vamos formar uma pasta. E esta pasta tem que ser ou deve ser batida à temperatura controlada, normalmente não deve ultrapassar os 28 graus, durante um determinado período de tempo, até que, ao fim desse tempo, nós vamos passar para o processo seguinte, que é a separação de fases. Vamos fazer a separação da fase oleosa da não oleosa. No fim disso, vamos obter azeite, ele vem com algumas partículas em suspensão, que não foram devidamente retidas, então nós devemos lavar o azeite. E eu depois já vos mostro alguns exemplos como é que nós devemos lavar o azeite. Ao fim disso, armazenamos o azeite, podemos filtrar, há quem filtre logo ali à saída da centrífuga depois de lavar, há pessoas que optam por colocar num depósito, num recipiente e depois passado um período volta a filtrar, há pessoas que optam e nem sequer filtram e esperam que o azeite vá clarificando com o passar do tempo. Portanto, à medida que o tempo vai passando, todas as partículas que estão em suspensão, elas vão baixando, vão depositando no fundo do recipiente, onde está armazenado o azeite, e ele fica limpo e está pronto para ser envasado. Pronto, salvo seja, porque temos que primeiro fazer algumas análises para garantir qual a qualidade que o azeite tem. Após isso, o azeite está pronto para ir para expedição e venda para o consumidor. Vamos lá ver agora direitinho cada passo. Portanto, estas imagens aqui são algumas imagens, algumas delas aqui em Portugal, esta última do Brasil, aí do Rio Grande do Sul, da Prosperato, onde nós temos, nós aqui em Portugal, como trabalhamos com grandes volumes de azeitona, temos tegões de recepção de maior volume. Temos aqui tegões de recepção de 5, 10 toneladas, enquanto que este último, a quantidade é muito inferior. Portanto, é aqui onde nós vamos depositar a azeitona, vamos descarregar e a partir daqui ela vai seguir uma série de passos. É aqui que nós fazemos a controle de qualidade, é aqui que nós vamos tentar perceber se a nossa azeitona, ou seja, em função da qualidade, vamos separar o nosso lote. Isto porquê? Se nós temos uma azeitona de boa qualidade, nós damos primazia, ou seja, ela deve ser feita primeiramente com uma azeitona de má qualidade. Isto porquê? A azeitona de má qualidade nunca vai ficar melhor, vai sempre depreciar mais a qualidade. Mas a azeitona de boa qualidade, se nós fazemos esperá-la há muito tempo, a qualidade vai baixando. Então, sempre que temos um lote mau e um bom passa sempre à frente. Caso passe um lote mau, temos que higienizar toda a linha para que, quando passe o lote bom, ou as azeitonas que estão de boas condições para serem extraídas, para não contaminarmos esse lote com resíduos de pasta do lote mau. Portanto, é alguns dos cuidados que nós devemos ter no lagar.
Cá está, tenho aqui algumas dos cuidados a ter na recepção, de como é feita a classificação. Portanto, esta operação é muito importante e quem está na frente da linha deve ter um cuidado muito importante na seleção dos lotes, para não estarmos a misturar lotes de boa qualidade com má qualidade e depois estamos a perder qualidade no produto final. Tenho aqui alguns exemplos do que é que se deve controlar. Vocês, felizmente, esta primeira imagem, que é uma das maiores pragas que nós temos aqui na Europa, que é a Bactrocera olea, basicamente é uma mosca da azeitona em que vai picar a azeitona, vai depositar os ovos, os ovos vão eclodir para uma fase larval, a larva vai andar aqui a comer a polpa e então estamos a ter aqui uma degradação quer da composição química, quer da composição sensorial. Vocês, felizmente, no Brasil ainda não têm este inseto, contudo, é um inseto que é difícil a gente consegue mais ou menos combater, mas é difícil prevenir o seu aparecimento. E quando aparece, acaba por desvastar, há anos que é terrível, acaba por desvastar muito a qualidade do azeite. Um outro tipo de problema que nós podemos verificar, e aqui este vocês já têm no Brasil, que é a triquinose, a gafa. O que é que acontece? Basicamente, isto é uma podridão seca provocada por um fungo, o Electroticum acutatum, em que ele vai provocar esta podridão na azeitona e quando vamos extrair o azeite desta azeitona, muitas das vezes já vem com defeito a gafa, defeito a mofo, e a nível da composição química há um incremento da acidez, dos peróxidos, dos coeficientes de extinção não específica. Isto significa que a qualidade química também é muito depreciada com o aparecimento desta doença. E, por fim, se é a azeitona que provém do chão ou provém do ar. Portanto, nós nunca devemos misturar a azeitona que cai no chão e que fica lá durante vários dias, porque depois, quando vamos extrair o azeite dessa azeitona, o que é que acontece? Nós não sabemos quanto tempo é que ela teve em contacto com o solo, e então há migração de compostos da terra para a azeitona que depois vão sair no azeite e quando vamos a fazer a terminação do perfil sensorial vai nos dar como defeito e automaticamente estamos a reprovar esse lote. Portanto, se querem fazer a azeitona do chão, separem-na e não a misturem com a azeitona boa do ar para não degradar a qualidade do lote final. Relativamente à azeitona, portanto, ela já foi classificada, portanto, em função disso já foi separada em função da qualidade. Tenho aqui dois exemplos. Um aqui em Portugal, que é uma máquina combinada, onde tem uma desfolhadora e uma lavadora incorporada no mesmo sistema. Na parte de cima, a folha tem um tapete que vai encaminhando a folha e tem um soprador. Uma folha é muito mais leve do que a azeitona, vai soprando a folha para o exterior, onde normalmente nós temos lá um reboque, uma carroça a recolher esse tipo de folha, que depois pode ser usada para vários fins. Como a folha é muito rica em antioxidantes, essa folha pode ser utilizada ou para a alimentação animal, ou para a extração de compostos para a indústria farmacêutica, portanto, que fica ao critério de cada um, ou até para a compostagem. Portanto, fica ao critério de cada um qual o fim que quer dar a essa folha. E a quantidade não é assim tão pouca quanto isso. Portanto, estamos a falar ainda de algumas toneladas de folha. No nosso caso, no Brasil, não tanto, porque as produções ainda não são tão grandes, portanto, ainda não há assim tanto fruto que é colhido, portanto, não há também tanta folha que é levada para o lagar para ser lavada. Depois, o fruto depois de ser soprado vem para a parte inferior, onde tem um tanque com água, é lavado e daqui é passado para a próxima operação. No exemplo aqui à minha direita, portanto, temos o tegão de recepção. O tegão de recepção é levado, neste caso, tem o tapete que vai encaminhar para esta sopradora, onde está ali uma lona a recepcionar toda a folha para ela não se expandir com o vento. E está aqui outro exemplo. Como é que é o interior, neste caso da outra máquina, portanto, toda a folha é expulsa por esta cavidade e tem um tapete rolante a levar toda a folha para neste caso, para este atarlado, para este reboque, que nós estamos aqui a ver na imagem. Quando está cheio, pode ser levado, então, a maior parte das pessoas ou leva para alimentação animal ou leva para compostagem. A indústria farmacêutica já
acabam por fazer alguma colheita, mas acabam por não aproveitar tão bem este subproduto que nós temos aqui. Relativamente então à lavagem da azeitona, portanto, como eu disse, muitas das vezes a azeitona vem com algum pó que de certa forma pode influenciar com a qualidade final do nosso produto, então nós devemos passá-las por água limpa. Normalmente não deve ser de poço, não deve ser de rede pública, porque a água de rede pública normalmente, ou numa maneira geral, é tratada com água sanitária, com cloro, de forma a tornar a água em melhores condições. Contudo, esse cloro pode, de certa forma, influenciar a qualidade final. Portanto, nós deveríamos utilizar águas de poço ou de furos artesanais em que não tenha qualquer tratamento, mas que seja potável, em que não haja qualquer problema do ponto de vista microbiológico e do ponto de vista dos metais. Normalmente, esta máquina que eu vos mostro aqui tem capacidade para cerca de 100 toneladas, portanto, nós fazemos 100 toneladas, ao fim de 100 toneladas devemos trocar a água. Contudo, temos outros exemplos. Este é outro tipo de máquina, por acaso este aqui é na Grécia, que eu vos estou a mostrar, portanto, cada empresa tem o seu modelo de fabricar os vários tipos de máquinas. Temos aqui uma no Brasil, em que neste caso esta é de baixa quantidade, portanto estamos a falar de uma máquina que lava 250 kg por hora e ao fim desses 250 kg temos que remover a água porque ela tem uma quantidade de terra tão grande que chega uma altura que se nós não temos o cuidado de a trocar, em vez de nós estamos a limpar a azeitona, nós estamos a contaminar e a sujar mais a azeitona. E nós não queremos isso porque depois toda essa sujidade vai passar para o azeite e nós não queremos que o azeite saia com esse tipo de sujidade. Depois da azeitona ser lavada, nós aqui em Portugal e um pouco por toda a Europa, nós temos sempre uma balança para pesarmos qual a quantidade de fruto limpo, lavado, que chegou à unidade. Eu sei que vocês no Brasil nem todos têm esse sistema. Há muita gente que pesa, no Brasil pesa as caixas que chegam no início, com folha, com fruto. No fim pesam a quantidade de folha que foi limpa e com base nisso fazem a diferença e ficam com a quantidade de fruto que chegou à unidade. Isto para quê? Para nós, no fim, conseguirmos entender qual é o nosso rendimento. Portanto, o rendimento é calculado em função do número de quilos que chega ao lagar. Se chegar uma tonelada e sair 100 quilos de azeite, significa que nós temos 10% de rendimento. Portanto, nós precisamos de saber sempre qual é a quantidade de azeitona limpa, sem qualquer folha, porque senão estamos a trazer maior quantidade do que realmente trazemos, na verdade. Portanto, sem qualquer folha, portanto, para nós sabermos e podemos calcular depois esse rendimento. Estamos aqui a mostrar outro exemplo. Esta balança também é uma balança relativamente pequena. A anterior pesava em torno de 90 kg ou 100 kg e cada 100 kg disparava. Esta tem capacidade menor, também porque os tegões que está a alimentar são de menor capacidade. Nós aqui temos a tradição que cada agricultor, cada produtor vai depositar a azeitona no seu próprio tegão. Portanto, nós não vamos misturar a azeitona dos produtores para não afetar a qualidade e o rendimento. Porque cada agricultor lá sabe como é que tratou as azeitonas ao longo do ano e lá sabe como é que cuidou as azeitonas até chegar ao lagar. Portanto, eu sei da minha azeitona, da azeitona do meu vizinho, já não tenho tanta certeza. Aqui nestes cegões, a azeitona deve esperar o menos tempo possível. Isto porque ela já sofreu uma série de passos, portanto já chocalhou bastante até chegar a esta fase, portanto ela já está muito sensível. Se nós vamos esperar demasiado tempo sem elaborarmos, sem fazermos a extração dessa azeitona, nós vamos estar aqui a incrementar alguns defeitos, nomeadamente as fermentações, que é aquilo que nós queremos evitar a todo o custo. Tenho aqui outro exemplo, portanto, em função da unidade que nós estamos a trabalhar, temos diferentes capacidades. Este aqui tem 10 tegões, em que cada tegão tem a capacidade de 5 toneladas, portanto, reparem que, e não é das maiores a nível nacional, aqui em Portugal há outras com maior capacidade, mas aqui o objetivo é ter um tegão por agricultor e nunca misturar a azeitona. Prontos, depois daqui, o que é que nós sabemos? Portanto, nós já lavamos a azeitona, portanto vamos passar para o processo da extração.
Qual a maquinaria que nós devemos utilizar? Portanto, no processo da moenda vamos utilizar o moinho. Vou-vos mostrar um sistema que vocês provavelmente desconhecem e que não existe no Brasil. É um sistema mais antigo, mais tradicional, que é o moinho de pedra, e o moinho de martelos, que é um moinho mais industrial, que tem maior capacidade de trabalho e que vocês provavelmente já estão fartos de ver aí no Brasil. Portanto, toda a azeitona é moída com caroço, que polpa tudo. Muitos de vocês às vezes perguntam-me se nós vamos remover esse caroço. Não o devemos fazer, porque senão, o que é que acontece? Estamos a criar emulsões e depois torna-se muito mais difícil de nós conseguirmos extrair o azeite. Portanto, o caroço acaba por nos facilitar ao nível da extração. Portanto, não o devemos remover. Depois disso, passamos para as batadeiras. As batadeiras, nós vamos ver alguns exemplos. Basicamente, são unidades abertas onde a pasta está ali a bater um rotor que normalmente roda entre as 12 e as 14 rotações por minuto, portanto não podemos bater a pasta demasiado depressa, porque senão também estamos a provocar emulsões e nós não queremos isso. Portanto, normalmente nós batemos a pasta com uma temperatura controlada, durante um tempo controlado, e ao fim desse tempo nós vamos fazer a separação da gordura da pasta. E eu vou-vos mostrar aqui também um sistema, para vocês também ficarem com esse conhecimento, com esse know-how, de um sistema tradicional e um sistema moderno. Portanto, o sistema tradicional, estamos a falar de um sistema que em Portugal está quase em desuso. Aqui na região, em 118 lagares, que há aqui muito próximo da minha região, apenas há 2 ou 3 lagares com esse sistema, tudo o resto acaba por ser trocado por um sistema muito mais moderno, uma vez que é mais fácil de higienizar e muito mais rentável. Então, é o sistema de prensas. Portanto, a azeitona é levada a umas prensas, é prensado e depois, a partir daí, é centrifugado e obtemos o azeite. Num sistema mais moderno, basicamente nós vamos utilizar centrífugas horizontais, chamadas decanter, em que essas centrífugas podem ser de dois tipos, de 2 fases ou 3 fases. As centrífugas horizontais de 2 fases significa que nós vamos obter 2 produtos de lá. Portanto, nós estamos a injetar a pasta, que nós moemos e batemos, e ao entrar num rotor, com muita alta rotação, por diferença de densidade, nós vamos separar a primeira fase, que é o bagaço, juntamente com as águas, que a nível de densidade é muito mais pesado, e por fim vamos obter o azeite. No sistema de 3 fases, nós vamos obter 3 produtos, portanto vamos obter as águas russas. O que é que são as águas russas? São as águas que estão dentro do fruto e que muitas das vezes nós, durante o processo de moenda, adicionamos ligeiramente, mas eu já explico melhor o processo. Temos o bagaço basicamente é o resultado, ou é o produto depois extraído, a polpa e o caroço, e temos o azeite. Depois disso, vai tudo para a centrífuga vertical, vamos lavar o azeite, vamos obter o azeite. Normalmente, nós temos por hábito, pesamos o azeite, para, por diferença, sabemos qual a quantidade de azeite que conseguimos extrair face à quantidade de fruto limpo que entrou na unidade, e vamos calcular o nosso rendimento. O azeite, depois de uma pré-análise, é separado em função da sua qualidade para diferentes cubas, em inox, diferentes recipientes. Daqui vamos obter um produto que são as borras. As borras podemos obtê-las ou não, depende, porque se nós filtramos logo, acabamos por não termos as borras de suspensão. Podemos filtrar ou não e podemos, após as devidas análises, embalar. Portanto, a nível de curiosidade, este é um sistema muito antigo, muito tradicional, que é um moinho de pedras, moinho de galgas troncocónicas, em que a azeitona cai no interior das pedras e, à medida que a pedra vai passando, vai esmagando e vai fazendo uma pasta que vai empurrando para o exterior, para a periferia das pedras. O que é que acontece neste sistema? De certa forma, acaba por arejar aqui ligeiramente a pasta. Do ponto de vista químico, não é muito agradável. Isto porquê?
estamos a oxidar a nossa azeitona, portanto, todos os compostos fenólicos aqui acabam por haver uma ligeira degradação. Contudo, este arranjamento acaba por ser benéfico porque, do ponto de vista volátil, nós vamos ter azeites muito mais frutados, muito mais agradáveis, de serem consumidos. Portanto, temos uma perda e um ganho em simultâneo. Uma das desvantagens que este moinho tem é que só tem a capacidade de trabalho de 1000 a 1200 kg por hora. Portanto, para uma grande unidade industrial, acaba por ser uma desvantagem relativamente aos restantes moinhos. Muitas das vezes, em função da pasta da azeitona, nós temos azeitonas que podem vir de olival de sequeiro, em que não é regado, e temos azeitonas que podem vir de oliveiras de regadio. Portanto, muitas das vezes, quando elas vêm de sequeiro, elas necessitam que nós adicionamos uma pequena quantidade de água para tornar a pasta mais fluida e mais fácil de trabalhar. Caso contrário, vamos estar ali a trabalhar com uma pasta muito seca e é muito difícil. Mas também devemos ter um cuidado acrescido, que é, se adicionamos demasiada água, nós estamos a lixiviar todos os compostos antioxidantes. Todos os compostos fenólicos, como eles gostam de se ligar à água, vão facilmente perder-se e então automaticamente nós, como produto final do azeite, vamos ter azeites com menos antioxidantes, mais pobres em amargos e picantes, que são dois dos atributos positivos que se valorizam no azeite. Tinha aqui um vídeo para vos mostrar como é que funciona, mas eu não me atrevo a partilhar agora. No final vou tentar partilhar com vocês, para vocês perceberem como é que funciona, portanto não se preocupem. Portanto, este aqui é um sistema tradicional, onde a azeitona cai no interior e à medida que passam as pedras é feita esta pasta, que depois é encaminhada para o processo a seguir. Reparem que neste sistema que eu vos mostro aqui, basicamente, este por acaso é na Grécia, em que eles optaram por colocar aqui uma campânula de vidro. Isto para quê? Para proteger a libertação dos aromas voláteis, para não se perderem e serem conservados e mantidos para depois saírem juntamente com o azeite. No processo mais industrial, que é o moinho de martelos, portanto, nós estamos a falar de um moinho onde nós temos um rotor e a azeitona ao passar lá acaba por ser esmagada. Do ponto de vista volátil, não há muita evolução, porque o contacto com o oxigênio é muito baixo. E neste tipo de azeites, normalmente nós temos azeites muito mais verdes, muito mais amargos, muito mais picantes. Portanto, ao nível dos compostos fenólicos, nós vamos ter aqui maior teor de compostos fenólicos comparativamente com o processo anterior. Vantagem deste equipamento é que tem uma capacidade de trabalho que pode ir até a 5 toneladas por hora. Portanto, facilita-nos, estamos a trabalhar 5 vezes mais do que o processo que eu vos mostrei anteriormente. Reparem que, tal como vos disse no início, quando vos estava a mostrar outro sistema, muitas das vezes é necessário adicionar uma pequena percentagem de água à temperatura ambiente para ajudar a tornar mais fluida a pasta e não ser tão grossa, tão dura e difícil de trabalhar. Portanto, ao fim de nós triturarmos a nossa pasta, a nossa azeitona, vamos obter então uma pasta em que nós vamos ter que abater. Qual o objetivo deste processo? Basicamente, nós, ao longo da azeitona, temos células muito pequeninas que vão sintetizando azeite. E o que é que acontece? Nós, para juntarmos esse azeite e ser muito mais fácil a sua extração, nós temos que tornar essas gotículas de azeite de maior dimensão. Então, como é que nós podemos fazer isso? Através de uma batedura. Como é que nós fazemos? Basicamente, temos aqui estas hélices, estas pás, em que estão em rotação, 12 a 14 rotações por minuto, e está a fazer com que a pasta, as gotículas de azeite embatam umas nas outras e formem gotículas maiores. E assim sucessivamente. Vocês, se quiserem fazer um exemplo prático, é muito simples. Pegam num prato, pregam numa garrafa com azeite, regam à volta e se rodarem o prato, vocês vão ver que o azeite tem uma tendência para se juntar e misturar numa única mancha. Portanto, o processo é o mesmo que estamos aqui a falar. E estamos a falar aqui de um equipamento que ele é revestido com uma camisa em que passa água no exterior, portanto não entra em contacto essa água com a pasta e vai aquecendo ligeiramente a pasta, nas nossas condições, porque nós estamos
quando estamos a fazer a extração do azeite, estamos num período frio, em que às vezes no exterior do lagar, às vezes estão 2, 3 graus negativos, enquanto que vocês aí no Brasil, é o contrário, vocês estão com 30, 35 graus, portanto vocês têm que fazer circular água fria para baixar as temperaturas, para que os voláteis, tudo que vocês conseguiram conservar até agora, não se percam neste passo. Portanto, é uma fase muito importante. Portanto, a temperatura aqui não devia exceder os 28 graus. Outra coisa que nós devemos ter em conta é que não devemos bater em demasiada pasta. Portanto, normalmente isto depois varia de pasta para pasta, que nós temos que conhecer muito bem as pastas para saber qual é o momento ótimo, mas deveria variar entre os 35 a 50 minutos. Nunca ultrapassar esse período, porque senão estamos a promover o aparecimento de defeitos. E nomeadamente o cozido ou queimado, que é um defeito que aparece muito, infelizmente, nos azeites quando são extraídos ou a altas temperaturas, porque há um mito que quanto maior aumentamos a temperatura, mais rendimento vamos ter no azeite, mas mais azeite vamos conseguir extrair, o que não é verdade, ou então quando estamos a bater demasiado, como estamos com batedeiras abertas, os voláteis vão-se perdendo e vão-nos dar uma sensação de cozinhado, e é aquilo que nós não queremos nos azeites, nós queremos é muita frescura. Portanto, tenho aqui um outro exemplo, reparem, quando já temos esta camada de azeite à superfície, neste caso há algumas pastas que permitem ver isso, isto dá-nos a indicação que a pasta está pronta para o passo seguinte, que é a centrifugação. Aqui, por acaso, é um exemplo do Brasil, em que, neste caso, é um equipamento apenas com a capacidade de 250 kg, em que aqui o moinho está acoplado à batedora. Normalmente, eu não aconselho, porque a nível de barulho vai aumentar o barulho numa sala muito fechada, portanto, os moinhos deviam estar na parte exterior para evitar, já basta o barulho das centrífugas a trabalhar juntamente com a batedeira, mais o moinho, portanto, chega a uma altura que é quase impossível comunicar dentro do lagar. Portanto, o moinho devia estar na parte exterior da casa das máquinas para evitar que o ruído seja maior daquilo que ele já é. Nos antepassados, o sistema tradicional utilizado para a extração do azeite era este, em que nós temos aqui estas redes feitas à base de nylon ou de sisal, em que elas são perfuradas, e então a pasta depois de batida vinha para este sistema, em que aqui o processo que nós chamamos de encapachar, basicamente era meter um bocadinho de pasta sobre o capacho e colocar uma pirâmide. Portanto, quando nós tivéssemos uma pirâmide ou uma torre com bastante pasta e bastante capacho, nós iríamos levar uma prensa hidráulica onde, por força, nós iríamos separar a parte sólida da parte líquida. Portanto, tudo o que era bagaço iria ficar nos capachos, tudo o que era líquido, nomeadamente as águas russas, juntamente com o azeite, iria para os restantes processos, nomeadamente tanques de decantação, onde o azeite, como é tem uma densidade inferior à da água, vem sempre à parte superior, e assim se conseguia fazer a separação do azeite das águas russas. Contudo, ao nível do processo de rentabilidade de extração e de higiene, é um processo muito difícil de higienizar, portanto, está a acabar por ser abandonado, daí nós estamos cada vez mais a utilizar esse sistema de centrifugação. Aquilo que vocês estão aqui a ver, basicamente, é um decanter, uma centrífuga horizontal, onde, então, por diferença de densidades, nós temos a alimentação, temos uma bomba a alimentar a pasta que foi batida na batedora, onde, por diferença de densidade, ao entrar aqui é separada, então, em função se é de 2 ou 3 fases, nós vamos ter a separação de água russa misturada com o bagaço, portanto, vamos ter um bagaço úmido, e da outra parte vamos ter o azeite, ou então, se for 3 fases, vamos ter a água, o bagaço e o azeite. Portanto, em função do tamanho da máquina, portanto, vai variando as suas capacidades. Portanto, tem aqui outro exemplo que... Portanto, varia muito, ou seja, nós adaptamos os equipamentos à nossa necessidade. Se temos grandes produções diariamente e que precisamos extrair grandes quantidades, temos que utilizar máquinas de maior volume de trabalho. Se não for necessário, não vale a pena estarmos a investir, porque se temos uma máquina de 5 toneladas e só produzimos 2 ou 3, portanto, acaba por nós estarmos a ter mais gasto do que benefícios.
Depois do azeite ser extraído, normalmente ele ainda vem bastante turbo, bastante com alguma sujidade, então normalmente devemos passar numa centrífuga vertical. Nessa centrífuga vertical, normalmente adicionamos 2/3 de água e 1/3 de azeite. A água aqui também deve estar com uma temperatura controlada, nunca superior a 28 graus. A água, ao passar sobre o azeite, o que é que acontece? Como é muito mais pesada que o azeite, vai removendo algumas partículas que estavam em suspensão e vai clarificando o azeite, ficando o azeite com esta cor muito mais limpa comparativamente ao que estava a ser anteriormente, que depois eu tenho aqui um filme que vos posso mostrar para vocês verificarem relativamente a diferença entre não centrifugar e centrifugar no fim, depois para lavarmos o azeite. Aqui são mais alguns exemplos, portanto não vale a pena estarmos aqui a mostrar. Reparem que mesmo assim, após ter sido lavado o azeite, mesmo assim nós temos aqui ainda muita espuma que se forma. Isto depois é normal que vai depositar no fundo do depósito onde vai ser armazenado o azeite, não é um grave maior, mas associado a isto depois vai outras partículas também que vão passando e que não são limpas durante este processo. Portanto, isto é uma coisa completamente normal. Eu depois tinha aqui 2 vídeos para vos mostrar, eu vou tentar passar no fim da apresentação, a ver se consigo, sem grande problema, em que basicamente era para vermos um lagar tradicional relativamente a um lagar moderno. Portanto, depois do azeite ser extraído, o azeite é colocado nos diferentes depósitos, normalmente cada um vai adaptando os depósitos à sua necessidade. Normalmente os depósitos eles deviam ser de forma cônica na parte baixa, isto porquê? À medida que o azeite vai esperando dentro do depósito, as partículas vão se depositando e se for assim, de forma cônica, é muito mais fácil para depois nós fazermos uma transfega e removemos ali aquela borra para que o azeite não fique demasiado tempo em contacto com essa borra para impedir que haja migração de sensações de borra para o azeite e que leve ao incremento de defeitos. Normalmente, isto depois varia da opção do agricultor para agricultor, mas os lotes melhores, como nós nem sempre conseguimos azeitonas de excelente qualidade, normalmente são os lotes com menor volume, ou seja, depósitos menores, tentamos encher sempre esses primeiro e depois passamos para os seguintes. Quando vemos que às vezes temos volume suficiente e o azeite é de qualidade muito semelhante, então aí podemos misturar e tentar encher um depósito superior, mas normalmente nós, menos eu falo por experiência própria, em que eu normalmente quando inicio um lote, inicio sempre um lote pequeno e depois à medida que vai-me aparecendo lotes bons, vou tentando misturar e fazer um lote de maior dimensão. Dos problemas que nós temos nos depósitos, nas cubas, é que à medida que nós vamos consumindo, utilizando o azeite, quer para engarrafar ou normalmente à medida que vamos esvaziando, o que é que acontece? Vai criando uma camada de ar na superfície, portanto, nós temos 3 fatores que levam à degradação do azeite, nomeadamente a luz, a temperatura e o oxigênio. Neste caso, a luz e a temperatura, a cuba consegue proteger, do oxigênio já não consegue. Portanto, à medida que o volume de azeite vai baixando, vai aumentando o oxigênio no interior do depósito. Então, aquilo que nós normalmente aconselhamos é a utilizar um gás inerte para proteção. O que é que vai fazer? Nós utilizamos este gás, como ele é muito mais denso que o oxigênio, acaba por ser mais pesado do que o oxigênio, vai formar uma camada que vai separar a superfície do azeite com o oxigênio. Portanto, é uma camada protetora e à medida que o azeite vai baixando, essa camada baixa juntamente com o azeite, portanto, estamos a proteger o azeite de possíveis oxidações e degradações. O gás a utilizar depende muito da carteira das possibilidades económicas de cada um. Podemos ter argon, nitrogênio, em função da carteira, portanto nós vamos optando em função do nosso poder de compra. Contudo, todos eles, a função é a mesma, é fazer uma proteção, uma camada protetora do azeite. Depois do azeite ser devidamente classificado comercial, então vai aqui para a envasadora, onde em função do tipo de garrafa e da necessidade de cada um, portanto temos vários tipos de envasadoras. Aqui neste caso, por acaso, é um azeite que vocês conhecem no Brasil, que é a cartucha, portanto em função de cada necessidade, portanto tem aqui
portanto, neste caso são enchedoras de 3 bicos, há enchedoras apenas de um bico, portanto, isso depois vamos adaptando em função da necessidade. Há indústrias que já começam a colocar também gás inerte nas garrafas. E isto para quê? Para evitar que o azeite, quando vai para o mercado, aquele espaço de cabeça que, embora seja pequeno, possa oxidar o azeite. Normalmente nós devemos utilizar garrafas de cor escura, de cor âmbar. Isto para quê? Para evitar as garrafas de cor transparente. Eu sei que muitos de vocês gostam de olhar para o azeite e ver qual é a cor do azeite. Contudo, do ponto de vista de proteção, uma garrafa transparente não tem a mesma proteção que uma garrafa de cor âmbar. O que é que acontece? Está mais exposta aos raios ultravioleta, portanto temos ali o fator luz a fazer uma degradação do azeite e, portanto, podemos ter o melhor azeite do mundo numa garrafa transparente que ao fim de um mês provavelmente vai estar um azeite com defeito, nomeadamente ranço, e os parâmetros químicos completamente fora do máximo legal para a categoria em que nós classificamos quando foi para dentro da garrafa. Só para vos mostrar que aqui nós aproveitamos um dos subprodutos é o caroço, portanto, nós como necessitamos de aquecimento térmico para mantermos a água à temperatura de 28 graus e até mais água com maior temperatura quando queremos fazer uma higienização do nosso lagar, então nós utilizamos o caroço da azeitona para nós podermos... ele tem um grande poder calorífico, portanto, existem caldeiras em que podem ser utilizado este tipo de fonte de combustível, o caroço, em que é utilizado para aquecer água. Portanto, é uma das formas que nós conseguimos evitar desperdícios. Temos uma fonte um recurso com alto poder calorífico, portanto, é um produto que nós podemos utilizar para nós conseguirmos diminuir custos ao nível do lagar. Portanto, já percebemos até agora como é que nós obtínhamos o azeite e agora, como é que nós o classificamos? Portanto, nós vamos classificar em função da sua qualidade. Já vimos que, quanto ao processo de obtenção, nós obtemos um azeite virgem. Isto porquê? Como eu falei logo no início da minha palestra, não há qualquer agente químico que vá interagir com a pasta para ajudar-nos a remover o azeite, simplesmente vamos utilizar processos físicos e mecânicos, e em função da qualidade nós podemos classificá-los em 3 categorias comerciais, 2 delas que podem ser comercializadas e uma não. O azeite virgem extra, ou extra virgem, como vocês dizem no Brasil, portanto, é o azeite de categoria superior, como o próprio nome indica, é um azeite com qualidade superior, ou seja, um azeite sem qualquer defeito sensorial. A definição de azeite virgem extra é azeite com sabor e aroma perfeitamente irrepreensível, em que cumpre todos os critérios do ponto de vista químico para a categoria de azeite virgem extra. Reparem que eu aqui não falei nem de acidez, nem de peróxidos, nem de absorvâncias, falei de uma maneira geral. Isto porque muitos de vocês compram azeite só com base na acidez. A acidez não nos dá informação nenhuma sobre a qualidade do azeite. Nós podemos ter um azeite com acidez 0,2 e ser um azeite que nem sequer pode ser comercializado no mercado. Portanto, nós não devemos olhar apenas para um parâmetro, mas sim para uma série de parâmetros que são necessários para classificarmos o azeite. Uma outra questão é que muitas das vezes vocês escolhem o azeite pela acidez mais baixa porque não se sente no sabor. A acidez é um parâmetro que não se sente na boca, portanto, nós gustativamente não conseguimos saber se um azeite é mais ácido ou menos ácido. Nós só conseguimos determinar a acidez através de reações químicas, portanto, através de um processo de titulação. Portanto, quando vocês muitas vezes vão comprar o azeite e dizem é muito ácido, vocês estão a confundir ou com o defeito que o azeite possa ter, ou com a sensação de amargo e picante que o azeite possa transmitir, e vocês estão a confundir com a acidez. Portanto, já vimos o que é um azeite virgem extra. Relativamente ao azeite virgem, portanto, é um azeite com sabor repreensível, ou seja, significa que nós já assumimos, ou o azeite pode ter um ligeiro defeito, e que todos os outros critérios químicos estão dentro do máximo legal estabelecido pelo regulamento. Nós aqui em Portugal utilizamos o Regulamento Europeu 2568/2018,
91 para nos basearmos e fazermos a classificação comercial. Vocês aí no Brasil ainda não é obrigatório utilizar esse regulamento. Acredito que devem ter um regulamento que o governo brasileiro deve ter elaborado para seguir e que deve seguir normas muito semelhantes ao regulamento europeu e às diretrizes elaboradas pelo Conselho Olícola Internacional. Por fim, temos o azeite lampante. O que é o azeite lampante? Como o próprio nome indica, é o azeite que era utilizado antigamente pelas lamparinas, para nós produzirmos luz. Quando não havia energia elétrica, nós utilizamos o azeite de menor qualidade para iluminar na escuridão. Atualmente, nós não temos essa desvantagem, já temos energia elétrica, muitas vezes, outras vezes não, às vezes temos, infelizmente, quebras de energia elétrica, portanto, o azeite, nós temos que dar um fim a este azeite. É um azeite que, do ponto de vista químico, pode ter um parâmetro fora do normal ou tem um defeito sensorial muito, muito, muito grande. Então, nós temos que dar um outro fim a este azeite, mas eu já explico. Antes disto, quero-vos mostrar que, do ponto de vista das nomenclaturas, quer o azeite virgem extra, quer o azeite virgem, podem ter denominações. Vocês aí no Brasil ainda não têm denominações de origem protegida, embora esteja a pensar, como já existe, por exemplo, no queijo da Serra da Canastra, em que só é produzido queijo da Serra da Canastra naquela região, no azeite também já está-se a começar a pensar em produzir uma nomenclatura, por exemplo, azeite da Serra da Mantiqueira, azeite da Serra Vulcânica. Aí no Rio Grande do Sul não tenho tanto conhecimento, não tenho ido tanto, mas acredito que deve haver a mesma vontade de determinar uma denominação de origem protegida para valorizar mais ainda o azeite. O que é que significa isto? Significa que as variedades que são utilizadas, juntamente com as condições edafoclimáticas e a arte de saber fazer, vão dar origens distintas àquele azeite que o vão tornar completamente diferente dos restantes. Portanto, nem toda a gente vai conseguir produzir azeites semelhantes ou iguais àquele tipo de azeite, só mesmo naquela região. É daí nós denominamos esta denominação de origem protegida. Pode ter também uma outra nomenclatura, nomeadamente agricultura biológica ou orgânico, como vocês chamam aí no Brasil. Pode também ser utilizado como azeite varietal ou azeite alimentar. Vocês aí têm muito azeite só de arabequina, coroneike, arbusana. Portanto, nós aqui em Portugal não é tão comum, nós preferimos blends, preferimos a mistura de variedades, contudo no Brasil está mais enraizado o facto de utilizarmos azeites elementares e não dão tanto prestígio aos azeites de blend. Portanto, o azeite de lampante, como não pode ser comercializado, como disse no início, então nós temos que dar um fim. Então ele vai para a refinação, onde vamos obter um azeite refinado e no fim nós vamos ter um azeite, nós aqui em Portugal temos a nomenclatura mesmo azeite, em que depois o que diz é que contém azeite refinado com azeite virgem. Vocês aí no Brasil acho que é o azeite composto ou tipo único, já não me recordo muito bem qual é a nomenclatura que vocês utilizam, mas de todos é o azeite que tem uma menor qualidade. Portanto, do ponto de vista da classificação comercial, temos apenas azeite virgem extra, azeite virgem e azeite. Tudo o azeite lampante não pode ser comercializado sem primeiro sofrer uma refinação. Depois tem aqui as definições, mas isto não me interessa, mesmo para terminar a dizer que, portanto, nós devemos ter muito cuidado, portanto, aspectos a considerar na qualidade. Reparem que eu coloco aqui desde a cultivar, portanto, a cultivar, todas elas têm qualidades distintas, cada cultivar vai dar origem a um azeite com uma tipicidade, portanto, não há variedades com azeites iguais. Depois, a forma como nós conduzimos no olival, se fazemos muita rega, fertilização, se agimos com podas, também vai influenciar muito a qualidade, para além da produção. A colheita é a época em que nós vamos colher, se vamos colher de uma forma mais temporã ou mais tardia, portanto, se vamos colher frutos completamente verdes ou completamente maduros, vai influenciar também a qualidade da colheita. O sistema de colheita, daí devo-vos mostrar no início os diferentes tipos de colheita que nós podemos ter, desde a manual, à semi-mecânica, até à mais mecanizada, e o armazenamento da azeitona, que do ponto de vista da qualidade não é nada benéfico, portanto nós devemos extrair o mais rápido possível para evitar que a azeitona fermente e comece a haver uma degradação da qualidade.
Durante o processo de elaboração, ou seja, no lagar, a higiene é um fator muito importante, portanto, não nos devemos esquecer que um lagar é uma indústria alimentar. A qualidade das águas utilizadas, as temperaturas, portanto, nunca ultrapassar a temperatura dos 28 graus para não evitar o aparecimento de cozidos queimados, que é um defeito muito típico nos lagares quando utilizam altas temperaturas, e depois o modo como nós armazenamos o azeite também é muito importante, portanto, não devemos colocar sobre luz, temperatura e oxigênio, porque isso são fatores que vão condicionar, sobretudo, o tempo de vida do azeite. Portanto, tem aqui um bocadinho um resumo muito geral, basicamente na recepção. Portanto, nós vamos ter cuidado, sobretudo, ao aparecimento de pragas e doenças. O tempo que a azeitona ficou em armazenamento, portanto, nós conseguimos terminar. O tempo de espera, portanto, vai provocar defeitos como a tulha, o avinhado e o mofo. Depois, na batedura, portanto, o cozido queimado, quando nós teremos com altas temperaturas. A centrifugação também pode dar a sensação de cozido queimado e águas russas. E, por fim, o armazenamento do azeite, o ranço e borras. Portanto, isto era a mensagem que eu vos tinha aqui para vos transmitir. Espero que vos tenha conseguido transmitir da melhor maneira, que vocês tenham conseguido assimilar toda esta informação que eu fui fazendo chegar ao longo da apresentação. E se calhar agora abro um bocadinho de questão de perguntas e depois posso tentar mostrar aqui um vídeo ou outro, a ver se consigo mostrar-vos, porque eu tinha alguns vídeos para vos mostrar e continuamos a nossa sessão de questões caso existam. Perfeito, professor. Desde já, obrigado, né? Excelente a apresentação. Tem algumas perguntas, acho que então, não sei se queres ler elas no chat ou eu efetuo a leitura. Tem uma do... É igual. Paulo... Temos aqui muitas, vamos aqui. Portanto, ora... Okay. Tem uma do Paulo, né? Paulo Freitas, aqui está o meu amigo Paulo Freitas. Ora, portanto, o Paulo pergunta, entre os diferentes processos de finalização que os produtores utilizam antes do embalamento, qual o formato, do seu ponto de vista, preserva melhor os compostos aromáticos? Paulo Fernandes, só filtrar, só decantar, filtrar e depois decantar. Bom, Paulo, esta é uma questão que eu tenho-me debatido muito sobre ela. Isto porque nós temos... Eu sou um bocadinho contra a filtração, mas à medida que vou lendo... começa a ficar a favor. Isto porque nós, de facto, quando estamos a filtrar o azeite, estamos a remover alguns compostos que possam, de uma certa forma, contribuir para o tempo de vida de prateleira, ou seja, portanto, estamos a remover alguns antioxidantes, contudo, estamos a remover alguns compostos que também podem degradar o azeite. Portanto, estamos aqui num impasse. Filtrar ou não filtrar? Há muitos trabalhos já publicados, há trabalhos que aconselham a filtrar, porque do ponto de vista aromático vai aumentar muito mais os azeites, contudo, podemos estar a perder um bocadinho ali de tempo de prateleira. Portanto, nós temos que agora pensar bem o que é que o cliente quer, se quer aroma, se quer sabor, e em função disso vamos trabalhando os azeites. De uma maneira geral, o que aconselho à maior parte dos agricultores com quem trabalho é que deixem de cantar. Entretanto, o azeite também vai evoluindo com o passar do tempo. Quando eles necessitam de embalar muito rápido, aí sim filtram e conseguem obter azeites muito mais limpos e muito mais aromáticos comparativamente com os restantes. Portanto, o que distingue o processo virgem, diz aqui a Amanda Cruz dos Santos, o que distingue o azeite virgem do extra virgem no processo de centrifugação? Bem, nós, quando estamos a fazer a centrifugação, nós ainda não sabemos o tipo, quer dizer, temos uma ideia, nós através do aroma, nós conseguimos determinar se o azeite já tem defeito ou não. Contudo, nós precisamos de muito mais análises para conferir, portanto, nós ainda durante a centrifugação não sabemos qual é a classificação comercial que o azeite vai ter.
vamos ter que esperar, levar o azeite para um laboratório e depois, através das determinações químicas e sensoriais, aí sim é que vamos atribuir a classificação comercial. Portanto, nós, durante o processo de extração, ainda não sabemos. Podemos ter uma ideia, em função se nos aparece um aroma agradável ou desagradável, mas, contudo, não temos ainda o resultado final, que só é concluído após as análises que são feitas. Professor, só deixa eu aproveitar aí uma pergunta, né? Dentro dessas análises, se faz algum tipo de análise cromatográfica para essa determinação, ou o que manda e determina é o sensorial efetuado por pessoa experiente de área? Não, nós também temos algumas análises cromatográficas, nomeadamente as ceras, que são determinadas. As ceras são um parâmetro de qualidade. Através das ceras, nós conseguimos perceber se o azeite, ou se a azeitona, esperou algum tempo antes de ser extraído, ou se foi extraído a altas temperaturas, ou se possa ter a ação de algum agente químico durante o processo de extração. Isto porquê? Vamos lá ver, nós temos uma maçã. É o exemplo mais prático que eu posso dar. Nós esfregamos a maçã. Ela fica com brilho, significa que tem ali uma camada cerosa à superfície. Quando nós vamos tentar lavar a maçã, em água fria, essa cera não sai. Mas se usarmos uma temperatura muito alta, a cera acaba por sair. Portanto, a cera acaba por ser um dos parâmetros também que nos permite verificar a qualidade do azeite. A acidez, basicamente a quantidade de ácidos graxos livres, também é importante nós determinarmos. A determinação dos índices peróxidos, para saber como é que estamos ao nível da oxidação primária. E depois temos os capas, normalmente o K232 e o K270, também são muito importantes para nós determinarmos a oxidação primária e secundária. Isto tudo associado à análise sensorial, que nos vai permitir determinar se tem defeito ou se não tem defeito. Se não tem defeito, ótimo, vamos fazer a determinação do frutado, do doce, amargo e picante, e com base nisso vamos fazer, com o somatório de todos os resultados, nós vamos fazer a classificação comercial. Portanto, não há um único parâmetro que nos permita classificar. É normal que nós, através da análise sensorial, conseguimos já ter uma ideia, portanto, conseguimos perceber se o azeite tem potencialidade ou não, mas tem que ser confirmado com os restantes parâmetros químicos para podermos ter a certeza absoluta que o azeite cumpre todos os requisitos para ser classificado como azeite de virgem extra. Obrigado. Logo a seguir, não sei se a senhora Janaína, desculpa, aqui está me faltando o nome, ela tinha levantado a mão, tá, professor? Eu pedi para ela aguardar. Janaína Amarilho, né? Não sei se deseja fazer a pergunta ou enviar a pergunta ali pelo chat. Enquanto isso, acho que podemos ir seguir, né, professor? Enquanto ela, não sei se ela está nos escutando. Aí tem outra pergunta do Paulo. Não? Sim, eu já me perdi. Se me puder ler, é que eu já me perdi aqui no chat. Se tiver a acompanhar, é mais fácil para mim. Agradeço. Perfeito, está bem. Eu leio para ti? Sim, se puder, é que eu já me perdi. Então, ok, então vamos lá. Então, eu aguardo, então, a senhora Janaína, né, se ela desejar efetuar a pergunta, mas eu vou adiantando aqui com a do Paulo Freitas, que é um prazer tê-lo aqui novamente. Complementando né, ao professor Bruno, os tipos de azeites aqui no Brasil, o azeite que é refinado e depois acrescido de extra virgem ou virgem, também é denominado de azeite de oliva, ou seja, que seria uma mistura, né? Acredito que exista uma diferença, né? Esse processo. Eu sei que vocês aí no Brasil, a legislação permite haver mistura de outro tipo de óleo com azeite. Nós aqui, em Portugal, Portugal e na Europa, a legislação não permite. Portanto, nós no azeite só podemos ter exclusivamente azeite. Portanto, não pode ser misturado qualquer tipo de outro tipo de óleo. Quanto à questão do Paulo, estava aqui a ver, pronto, nós relativamente ao azeite refinado, nós depois não vendemos como azeite refinado, nós vendemos sim como azeite, em que leva uma pequena percentagem,
ou seja, nós vamos obter um azeite refinado e para dar algum corpo e sabor nós vamos misturar uma ligeira quantidade de azeite virgem extra, mas isso seria um desperdício, portanto normalmente é adicionado azeite virgem para dar algum corpo e sabor e depois é vendido com a nomenclatura azeite. Isto aqui na Europa. E no Brasil, eu não sei se é o tipo único ou o composto que pode ser vendido, que pode ser comercializado, esse tipo de azeite. Não, eu pessoalmente não detenho essa informação. Não sei se o Paulo detém. Provavelmente o Paulo detém. Não sei se ele está nos ouvindo. Ele está aqui presente. Bom, sigo com a próxima pergunta, então. Estou a ver aqui a Camila, portanto, a Camila pergunta como fazer o controle de qualidade dos lotes durante o processo de extração. As amostras devem ser coletadas no final do processo de extração antes de ir para armazenar. Camila, aquilo que nós fazemos, portanto, nós fazemos o controlo desde logo a recepção da azeitona, portanto, já aí temos uma ideia se a azeitona tem qualidade para obtermos um produto de qualidade, de excelência ou não. Depois, à medida que nós vamos extraindo o azeite, normalmente existem algumas determinações rápidas que podem ser feitas pelo lagar, uma vez que a maior parte dos lagares não tem um laboratório associado e muitas das vezes querem fazer a separação, então podem fazer a determinação de uma acidez rápida e a maior parte das pessoas agora estão a tentar fazer uma análise sensorial, em que está lá uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, em que com um copinho de prova o azeite e vai tentar perceber se o azeite tem defeito ou não tem defeito. Isto é uma pré-seleção, portanto, nós conseguimos aqui já determinar a qualidade final do lote. Separar o facto de só o caso nós separamos um azeite de má qualidade de boa qualidade, nós estamos a preservar a qualidade do bom e não estamos a degradar essa qualidade. Portanto, aqui há alguns cuidados que nós conseguimos ter. A sensorial acaba por ser muito importante, embora não seja válida, para depois nós podemos comercializar, tem que ir sempre a um laboratório certificado e acreditado, mas para um rastreio e para uma pré-seleção de lotes, portanto, é um tipo de análise que nós podemos facilmente fazer. Basta ter o treino prévio e o conhecimento prévio para nós podermos fazer esse tipo de cuidado. Depois tenho aqui mais uma questão relativamente ao Luís Fernando, que diz: é possível que o azeite novo, 1 a 2 meses, apresentar peróxidos? Se assim, quais fatores? É bem possível, infelizmente. Portanto, o que é que acontece? Provavelmente deixou o azeite exposto à luz, ou à temperatura, ou ao oxigênio. Eu sei que no Brasil, infelizmente, é um país muito, muito quente, portanto, o azeite devia estar numa zona mais fresca para que não haja tanto este incremento dos peróxidos. Portanto, provavelmente foi isso que ocorreu. Ou ficou exposto a alta temperatura de armazenamento, ou à luz ou ao oxigênio, e levou ao incremento aqui dos peróxidos. Portanto, ok, há algum trabalho com enzimas, os quais podiam facilitar a extração do azeite. Já começa a haver algum trabalho com a adição de enzimas para aumentar a extração do azeite. Eu sei que aí no Brasil já há muitos produtores a fazer. Legalmente, eu por acaso não estou muito por dentro do regulamento, mas acredito que legalmente ainda não é possível fazer aqui na Europa, porque nós estamos a adicionar, a única coisa que nós podemos adicionar para aumentar o rendimento aqui na Europa é a adição de talco, que pode ser adicionado até 3 a 6 a 4%. Portanto, é a única coisa que nós podemos adicionar à pasta para ajudar a extrair o azeite. Relativamente às enzimas, ainda não, eu sei que já há algumas pessoas a fazerem testes, dizem que aumenta, eu ainda não vi pessoalmente, portanto, não sei se pode ser permitido ou não utilizar. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu tinha anotado aqui para lhe fazer. Tá? O processo fermentativo, ele é muito significativo no processo de perda, né, na extração do azeite, qualidade, e aí, juntando com essa pergunta do Wagner, né, poderia-se fazer adição enzimática para retardar esses processos de degradação, principalmente as etapas fermentativas?
Bom, de facto a fermentação ela vai incrementar muito a perda de qualidade. Quimicamente pode não se notar diretamente, mas sensorialmente quando ocorre fermentação facilmente vamos consegui-la detectar. Portanto, quando ocorre fermentação, automaticamente o azeite já não vai ser azeite virgem extra, vai passar para virgem, quando tem uma determinada mediana. Quando já há uma fermentação muito excessiva, aí sim passa para azeite lampante. Relativamente à ação das enzimas, nós para azeite, eu não estou a trabalhar com isso, estou a trabalhar com isso para a azeitona de mesa, para tentarmos evitar que de facto alguma fermentação ocorra, nós nomeadamente nos azeites, de forma a evitar essa fermentação. O que fazemos é evitar que a azeitona espere, portanto, o objetivo seria colher no próprio dia e extrair no próprio dia. Aí garantimos que não estamos a adicionar nada ao azeite, portanto o azeite vai ser apenas extraído das azeitonas, e quanto do ponto de vista de fermentação, se nós atuarmos desta maneira, portanto vamos estar a evitar, a retardar algum tipo de fermentação, portanto vamos estar a manter na mesma qualidade do azeite. Perfeito, obrigado. Acho que depois vem uma pergunta da Luana Porto. Sim, sim. Ora, quanto ao azeite lampante, é melhor refinar logo após o processo ou existe a possibilidade de vendê-lo? É assim, isto depende muito de quem o quer comprar, porque é assim, nós podemos utilizar o azeite lampante para outro tipo, que não o consumo. Ele pode ser consumido, não pode ser vendido. Comercialmente não pode ser vendido. O que é que acontece? Nós podemos dar outro fim ao azeite. O azeite nós podemos utilizá-lo para a dermocosmética, nomeadamente para fazer sabão, para fazer cremes, para fazer sabonete. Já vi desodorizante à base de azeite. Portanto, nós temos um outro fim que nós podemos utilizar para o azeite. Caso nós não consigamos dar esse fim, aí sim, vendemos para a refinação, para ser refinado. Caso contrário, consumimos-lo nós. À partida não há qualquer problema. Portanto, depois o Paulo Freitas já me respondeu aqui, exatamente, ok, muito bem. Carolina, boa noite. Quais as operações que compõem o refino do azeite lampante? Portanto, basicamente nós vamos, através da adição de agentes químicos, vamos corrigir algum parâmetro que esteja fora, nomeadamente químico ou sensorial, e basicamente nós vamos obter um azeite refinado. Aquilo não é nada mais do que óleo. Do ponto de vista de sabor e textura não tem nada a ver com o azeite, portanto daí nós depois dele refinado temos que adicionar uma pequena porcentagem de azeite virgem para dar algum corpo e sabor, porque aquilo fica completamente como um óleo, portanto acaba por não ter grande aproveitamento ao nível para ser utilizado a nível do consumo em cru. Aquilo que normalmente nós aconselhamos é que este tipo de azeite, que é refinado e depois é vendido como azeite, nós podemos utilizá-lo, por exemplo, para a fritura. É um azeite de valor económico muito mais baixo, portanto, qualquer um pode comprar este tipo de azeite, e não estamos a estragar um azeite de excelente qualidade quando levamos a temperaturas. Por exemplo, quando estamos a fazer a cocção, por exemplo, num cozinhado em que levamos ao forno, em vez de estarmos a utilizar um azeite virgem extra, podemos utilizar um azeite de menor qualidade, a função é a mesma e não vamos estar a degradar as qualidades que se depois vão perdendo com a temperatura. Depois tenho aqui mais uma, também da Carolina. Quais as etapas do processo Quais etapas deste processo há geração de efluentes? Como é que é? Quais as características deste efluente? Não entendi, Carolina. Não sei se você pode, se quiser pode entrar aqui no chat, falar diretamente comigo, porque não entendi qual era a sua questão. Eu acho que eu me imagino, vou esperar ela entrar, mas eu acho que eu sei por onde vem a pergunta. Não sei se ela está ouvindo. Efluentes como resíduos do processo. Ok, já entendi a sua questão. Agora, prontos, o que é que acontece? Nós não gostamos de chamar resíduos. Aquilo que gostamos de chamar são subprodutos. Portanto, tudo o que nós temos, nós podemos valorizar. Temos é que usar a cabeça e saber de como forma é que nós podemos valorizar. Nós podemos ter 3 tipos de subprodutos.
As folhas, como eu disse no início, nós podemos utilizá-las para alimentação animal ou para compostagem ou para a indústria farmacêutica, para a extração de antioxidantes, para incorporar como suplementos da alimentação, quer humana, quer animal, quer de outro tipo. Temos o bagaço. O bagaço tem uma carga fenólica muito excessiva, portanto, e juntamente com as águas de vegetação, as águas russas, portanto, não podemos libertar diretamente esse material no campo. O que é que acontece? Uma vez que tem uma carga fenólica muito, muito grande, cada vez que entra em contacto com a água, portanto, em todos os meios aquíferos, iria remover todo o oxigênio, portanto, que não iria estar disponível depois para os restantes animais e iria levar ali a um grande problema. Portanto, nós podemos dar outro fim. O bagaço, nós podemos utilizá-lo para fazer a sua refinação. Portanto, vamos obter um óleo de bagaço. Em Portugal, que eu conheça, não está a ser comercializado. Até há pouco tempo não era permitido, agora acho que já saiu uma lei que permite a comercialização do óleo de bagaço. Em Espanha é consumido. Em vez de nós utilizarmos um óleo de soja, um óleo de girassol, podemos utilizar um óleo de bagaço. Portanto, a mesma. E é uma forma de nós estarmos a conseguir valorizar ali um subproduto, nomeadamente o bagaço. Muitas das vezes o bagaço pode ser também utilizado para alimentação animal, em função do tipo de animal que nós estamos a trabalhar. Por exemplo, nos bovinos eu sei que pode ir até aos 5% da incorporação na ração animal. Ou então, por exemplo, se estivermos a falar de galinhas, pode ir até 1,5%. Portanto, em função do tipo, nós podemos dar outra valorização a este produto. Portanto, como está a ver, nós não estamos a falar de resíduos, nós estamos a falar de subprodutos que temos que os valorizar. Depois temos aqui o Wagner que diz relativamente, espera aí que isto entretanto foi subindo, vamos lá ver. Portanto, em relação à azeitona de mesa, há algum tratamento pré-colheita para melhorar a firmeza da polpa? Normalmente o que se faz é um tratamento com cálcio, mas depois durante o processo de fermentação dependendo do tipo de processo que nós estamos a aplicar, mas na cura natural aquilo que nós fazemos é juntamos um bocadinho de ácido lático com ácido acético, e a combinação dos dois ácidos vai permitir conferir alguma textura, quer à polpa, quer à película. Portanto, vamos tornar a azeitona de mesa muito mais resistente do que sem qualquer tipo de tratamento. Mais, o que é que temos aqui mais? Acho que... Você considera que seria interessante a implementação de um filtro durante o processo de extração? Não, acho desnecessário. Para além do mais, era um filtro que facilmente nós teríamos de estar sempre a lavar ou a remover, porque com ainda a grande quantidade de alguns produtos que vêm misturados com azeite, portanto facilmente iria saturar. Portanto, acho que não seria necessário. Portanto, podemos filtrar o azeite após ser extraído ou após um período de espera, e só depois disso é que embalamos. Há outras pessoas que, como referi, simplesmente deixam de cantar por processo natural, e só depois disso é que começam a envasar. Mais questões? O Paulo acaba de colocar uma. Relativamente à questão aqui do Paulo, em que em zonas onde há muita chuva, a tendência é assim, não é totalmente verdade, mas também não é totalmente mentira. O que é que acontece? Os polifenóis, à medida que se vão formando ao longo da maturação, o que é que acontece? Grande parte deles, se nós temos um olival de sequeiro, eles vão estar ali concentrados.
e quando nós vamos estar a fazer depois todo o processo de extração, mesmo que haja ali alguma lixiviação, eles, como estão muito concentrados devido ao baixo índice de água, eles não vão ser tão lixiviados como se estivesse hidratados, portanto não há tanta perda, porque eles são na mesma formados, só que o que é que acontece? Numa azeitona que foi regada ou pela chuva ou por irrigação mesmo devido ao sistema de rega, nós estamos a diluir os compostos. Depois, no final, grande parte desses compostos vão se lixiviando, daí nós achamos que, de facto, uma azeitona que provém de um sistema de rega ou de uma zona onde há muita chuva, o que é que acontece? Parece que dá a sensação que eles, de facto, são azeites menos amargos, menos picantes, menos frutados. Mas isto porque, de facto, houve uma lixiviação ali ao longo do processo, porque a azeitona estava muito mais hidratada e os fenóis estavam diluídos na água e quando essa água é removida, os fenóis vão sendo perdidos com ela. Qual o tempo seria de decantação? Acredito que vocês aí no Brasil, um mês e meio, uma vez que vocês não têm temperaturas baixas, portanto é mais que suficiente para ter o azeite quase todo limpo. Nós aqui, infelizmente, demora muito mais tempo. Nós fazemos a extração do azeite outubro, novembro, dezembro, e desde outubro, novembro, dezembro nós estamos a trabalhar com temperaturas no exterior muito frias. Portanto, chega uma altura em que o azeite começa a congelar, começa a precipitar. E então, durante esse período em que o azeite está congelado, não há decantação. Portanto, só agora a partir de março que começam a vir outra vez temperaturas agradáveis, temperaturas positivas, é que começa o azeite a voltar ao estado líquido e automaticamente vai aumentar a sua decantação. Portanto, acredito que final de abril, início de maio, o azeite já esteja todo decantado. Portanto, é um processo muito mais longo comparativamente a vocês, porque nós temos este tal passo em que o azeite congela e só depois, quando ele volta a descongelar, é que a decantação ocorre até o fim. Não sei se há mais alguma questão que vocês queiram fazer. Tem uma do Paulo, que fatores podem afetar o maior teor de ácido oleico no azeite. Maior teor de oleico contribuem para um maior tempo de vida de prateleira? Ok, quais são os fatores? Aquilo que nós temos estudado aqui em Portugal é sobretudo o frio. Nós sabemos que, em função também da cultivar, a cultivar também tem um papel muito importante na síntese de ácido oleico. Nós temos cultivares que são mais ricas em ácido oleico, temos outras cultivares que são mais pobres em ácido oleico. Contudo, o frio tem um papel muito importante. Nós temos verificado que, por exemplo, falando de uma variedade que as pessoas conhecem, a arbequina. Uma arbequina produzida no sul de Portugal e no norte de Portugal, como no norte de Portugal é muito mais frio do que no sul, nós temos um teor de ácido oleico ligeiramente superior ao do sul. Isto porque o frio ajuda na síntese do ácido oleico. Como o ácido oleico é um ácido gordo monoinsaturado, e associado ao ácido oleico monoinsaturado vêm outros atributos, nomeadamente os compostos minoritários, nomeadamente os fenóis e outros, então vai, de certa forma, conferir mais tempo de vida, mais tempo de prateleira. Portanto, não é só o ácido oleico que aumenta mais também a sensação de verde e, de facto, vai fazer com que aumente, quanto mais verde for, já sabemos que o tempo de vida de prateleira desse azeite vai ser muito superior comparativamente a um azeite que tenha um frutado muito mais maduro. Depois aqui temos o Wagner, outra vez. Acredito que o Wagner esteja a falar do azeite. A questão é que nós não podemos adicionar, eu sei que no vinho, por exemplo, nós podemos utilizar uma cola, uma bentonita ou o que seja para nós promovermos a decantação acelerada do vinho. No caso do azeite, nós não estamos permitidos a adicionar nada. Portanto, a decantação ou é por filtração ou é por decantação natural. Portanto, nós não podemos utilizar nenhum tipo de produto para promovermos essa decantação, para acelerarmos essa decantação. Portanto, temos que esperar que, naturalmente, esses detritos que se encontram em suspensão vão depositando e depois
acredito que um mês nas vossas condições, um mês e meio, é mais que suficiente para o azeite estar pronto para ser embalado. Tem mais uma pergunta do Luiz Fernando de Pinho Almeida. Em temperaturas médias de 20 graus, altitude de 1.450 metros, seria necessária a extração à noite, onde a temperatura é próxima de 16 graus? Não, e aí eu vou adicionar uma pergunta que me surgiu já, né, junto com isso, né? A presença de sereno no processo de colheita, ou seja, aqui nós temos uma região que tem muito sereno, né? Isso afeta a qualidade final? Não sei se sabes o que é sereno, se é igual que se diz em Portugal, não sei. Não sei, deixa-me ver aqui. Também é rápido. Sereno, né? Sereno ou seja, quando tu tens ponto de orvalho alcançado e tu tens a geada, está dizendo aqui a Nathalie. Ok, mas a geada que vocês ocorre num período onde não há fruto. Certo? Sereno nós já temos agora, não é muito frio, aqui nas regiões já tem locais que tu já tem serenos, ou seja, quando tu amanhece, né, no início do dia, no campo, tu já tens gotículas de água presentes sob deposição, né? Bom, se for umidade alta, o único problema da umidade alta, e depois eu já respondo também ali já não sei quem, que eu já perdi, peço desculpa ao Luís. O único problema da umidade alta vai ser ao nível das doenças fúngicas, porque a umidade alta associada às temperaturas, portanto, por exemplo, no caso da antracnose, facilmente nós vamos ter um desenvolvimento muito grande da antracnose, portanto, vai atacar muito o fruto, e se vai atacar o fruto, vamos estar a promover ali a degradação da qualidade do fruto. Portanto, de certa forma, pode haver uma influência direta das umidades altas com a qualidade final, dado essa questão que é o desenvolvimento fúngico no fruto. Relativamente aqui à questão do Luís, se a 20 graus não é necessário fazer a extração quer dizer, pode fazer durante a noite, você consegue rentabilizar muito mais o tempo, durante o dia colhe, durante a noite extrai, tem que ter uma equipa extra, porque senão uma pessoa só não consegue fazer este trabalho todo, mas a 20 graus não há qualquer problema. Sempre que for superior a 25, aí sim, aí aconselho a colher em períodos mais frios para a azeitona não chegar tão quente ao lagar. Isto é um dos processos que já se começa aqui a pensar em Portugal, principalmente no Sul, que quando iniciam a colheita, meados de outubro, ainda estão temperaturas 25, 26, 27 graus. Portanto, o que é que acontece? Nós colhemos a azeitona e depois no sul do país, que é a principal região produtora, eles colhem toneladas, portanto colhem um caminhão. Enquanto não colherem um caminhão, não levam ao lagar. E aquela azeitona do fundo facilmente atinge 35, 40 graus. Amontoada, colhida sobre o calor de 28 graus, amontoada, ela começa ali a transpirar, portanto a temperatura da azeitona começa a aumentar. Então isso começa ali a levar a fermentação. Então, aquilo que cada vez mais se está a pensar fazer é criar ou passar por um túnel de frio para refrigerar. Isso já se faz na vinha, portanto, está-se a pensar a adotar para o azeite. É um custo extra, é verdade, mas do ponto de vista da qualidade, nós conseguimos refrigerar a azeitona antes de ela de ser extraída, podemos estar a conseguir preservar alguns compostos que vão manter a qualidade do azeite. Portanto, isso sim seria interessante. A 20 graus não vejo qualquer problema, portanto, pode continuar a colher, que não há qualquer questão a nível da qualidade. Uma pergunta, a questão de temperatura em câmara fria. Tem aqui no Brasil, alguns lagares que eu conheço, nem todos, né? Estão colhendo fruto e colocando em câmara fria, tipo 12 graus a 15 graus. É uma temperatura ideal para você manter as características naturais do fruto? Ou é muito baixa ainda? Podem baixar muito mais ainda. Desde que não leve à formação de gelo, não há qualquer problema. Nós podemos estar a trabalhar com 4 graus. Isto porquê? Porque o facto de nós utilizarmos uma temperatura de 12, 15 graus, essa temperatura vai demorar a chegar ao interior da caixa.
onde para refrigerar toda a azeitona, enquanto se calhar se utilizarmos uma temperatura de 4 graus, vai atingir mais depressa o ponto central da caixa. E 4 graus, pronto, temos mais gasto a nível de recursos para atingirmos essas temperaturas, mas do ponto de vista de qualidade não vai perder qualquer qualidade, a não ser que congele. Aí sim, aí depois já estamos a incrementar um defeito que é denominado a madeira. Vocês aí não têm esse problema, felizmente, mas nós aqui muitas das vezes estamos a colher a azeitona com ela com menos 2 graus, menos 3 graus, portanto a azeitona está completamente congelada, e isso depois vai promover o aparecimento do defeito da madeira úmida, que é um defeito muito típico aqui da região onde eu vivo. Mas 12 graus não há qualquer problema. Se puder até ser menos, a azeitona não tem qualquer problema. Eu sei que, por exemplo, no Márcio eles estão a aplicar, ou estavam a tentar aplicar uma sala, uma câmara fria. Uhum. Ele comentou sobre isso lá, teve dias atrás, mudando o lagar novo. Então, ele comentou que ele tem um projeto futuro aí para extrair o ano todo azeite. Sim, isso foi um conselho da nossa parte que nós aconselhamos, porque nós verificamos de facto quando ele está a fazer a colheita facilmente estão 27, 28 graus, e então achamos que a azeitona, mesmo depois de lavado com água fria, a água fria não tem a capacidade de refrigerar a azeitona, portanto ela acaba por ser extraída ainda bastante quente. E do ponto de vista da qualidade, acaba por influenciar ligeiramente. Alguns voláteis vão-se perdendo, alguns compostos vão-se degradando, os cozidos felizmente ainda não aparecem, mas deve estar ali mesmo quase no limite, portanto é um problema que de facto pode ser corrigido com a colocação da azeitona em câmaras frias ou em túneis, portanto aquilo que for mais fácil para a pessoa que tem o lagar. Acredito que a câmara se calhar até é muito mais fácil porque chega, deposita ali uma hora não vai afetar a qualidade da azeitona, antes do contrário, estamos ali a tentar melhorar a qualidade com o frio e depois a partir daí começar a levar para a linha de extração para ser extraído e continuar a preservar toda a qualidade. Perfeito, obrigado. Na mesma linha, depois tem uma pergunta anterior, o Luiz Fernando de Oliveira coloca que, mas no caso, seria apenas para armazenamento a questão do frio, ou alguns lugares, acredito que seja com relação ao frio, alguns lugares têm utilizado também para diminuir a temperatura antes de entrar no processamento, ou isso diminuiria apenas a temperatura externa do fruto? Bom, alguns lugares... Bem, o objetivo é mesmo, quando nós estamos com temperaturas muito elevadas e o fruto bem muito quente, o objetivo é mesmo diminuir a temperatura externa do fruto. Isto para quê? Para que todos os micro-organismos, todas as enzimas que estão ali na volta do fruto, para que elas não tenham as condições para poderem atuar. Portanto, nós estamos, de certa forma, a tentar inibir. E isso depois vai-se transcrever na qualidade final. Porque quanto maior for a temperatura, quando nós moemos a azeitona, a ação enzimática vai ser superior, portanto vamos ter ali algumas quebras de ligações e vamos ter ali alguma perda de qualidade e nós não queremos que, de certa forma, isso aconteça. Portanto, o frio, como estava aqui a falar com o gringo, acaba por, de certa forma, ajudar-nos a preservar essa qualidade, porque vamos estar a inibir a ação, quer enzimática, quer microbiológica, portanto, não vamos estar a perder ali qualidade desnecessariamente. Não sei se tem mais alguma questão que queiram fazer. Tem uma pergunta anterior ali, só acho que da Ana Luísa, que ela pergunta se é interessante realizar uma colheita precoce do fruto, mesmo eles não estarem completamente maduros. Ok, essa é uma questão que de facto o Brasil ainda precisa trabalhar muito. Ainda um dia deste eu estava aqui a falar com o Wagner, que eu sei que ele está por aí, que de facto o Brasil precisa de estudar qual é um momento ótimo de colheita. Isto porquê? Pelo menos os agricultores que eu conheço, quando vêem uma azeitona pronta, verde, acham que já está no ótimo de colher. O que é que acontece? Ela até pode estar boa, com bom aspecto, mas provavelmente ainda não formou toda a gordura. Portanto, nós estamos a gastar mão de obra, estamos a gastar recursos na extração, quando depois vamos ter rendimentos muito baixos. Então, aquilo que eu aconselhava era fazer
o acompanhamento do olival. Portanto, semanalmente, ou de 15 em 15 dias, alguém vai ao olival, vai fazer a seleção aleatória de vários frutos. Portanto, nós não podemos estar a olhar, senão a nossa tendência é ir buscar frutos que estejam muito mais maduros comparativamente aos verdes, e depois o nosso índice de maturação vai nos dar superior, quando na realidade não é verdade. Portanto, vamos escolher os frutos aleatórios e fazemos aquilo que é determinado o método do índice de Jain, onde, em função da coloração, nós em cada 100 frutos vamos separar por grupos, temos uma fórmula e vamos aplicar na fórmula e vai-nos dar o índice de maturação. Para complementar essa informação, deveríamos fazer a extração do teor em gordura. Atualmente já existem NIRs, máquinas, não são propriamente baratas, mas de facto é um processo muito rápido, em que vocês trituram a azeitona. Até já há NIRs em que nem precisam triturar, colocam a azeitona diretamente lá e já conseguem dar uma ideia do teor de gordura. Se não, por um método tradicional, em que por processos químicos vamos fazer a extração da gordura, nomeadamente através do SOXAT, e vamos depois quantificar a gordura final, e quando nós já temos um rendimento que seja agradável para o agricultor, então aí sim avançamos com a colheita e temos que fazer depois, pronto, avançamos com a colheita. O que é que eu quero transmitir também? A colheita também depende não só do rendimento, depende muito do produto que nós queremos obter. Ou seja, nós queremos obter um azeite mais verde, amargo e picante, nós devemos se calhar antecipar, ou seja, ter uma colheita em que a azeitona está mais verde ainda. À medida que a azeitona vai aumentando a nível da maturação e começa a ficar mais escura, mais violácea, vamos perder essa sensação de verde, amargo e picante e começamos a ganhar atributos, notas doces. Isso depois reflete-se ao nível dos compostos fenólicos e reflete-se ao nível dos voláteis. Portanto, nós temos uma determinada altura em que temos o ótimo, quer de voláteis, quer de fenóis, e depois, à medida que avançamos na maturação, vai baixando essa curva. Portanto, nós temos que conjugar com vários aspectos, nomeadamente o rendimento, para ser um rendimento ótimo para o agricultor. Se um agricultor achar que 10% é ótimo, ok, avance com a colheita e faz toda a colheita e vai andar à volta daqueles valores. Se achar que é pouco, então espera ligeiramente, um pouco mais e de facto vai depois influenciar ao nível do perfil gustativo, sobretudo, e químico do azeite. À medida que avança a maturação, vamos perdendo alguns atributos, ganhamos outros. Pois bem, professor, acho que as perguntas vêm se finalizando, várias pessoas têm, né, parabenizado pela excelente palestra, agora o Paulo também se despediu, mandou um abraço e está querendo te reencontrar ou aqui ou por lá. Fato que já deixo o convite aberto, né, em uma possibilidade, né, de vires aqui para a nossa região, né, entrares em contato para a gente poder te receber por aqui. Nós temos... Pelotas é caracterizada pela cidade do doce, né? Vocês lá em Portugal, temos muita influência, né, de vocês a nível cultural, e então gostaria de agradecer imensamente, né, a oportunidade. Eu sei que já está perto da meia-noite, sim. E o sono já deve estar ficando ainda não, mas já se gostaram. Então, gostaria de lhe agradecer imensamente, tá, professor? Ficamos, então, abertos, né, a qualquer tipo de intercâmbio, contato. Provavelmente entraremos em contato por alguns fatos, né, que a gente já tinha conversado anteriormente, né, e vamos ver se a gente consegue firmar aí uma parceria com Bragança, entre o Instituto temos portas abertas para vocês, né? Nós também, né, com certeza, para ver, talvez, de fazer intercâmbio estudantil ou até mesmo do ponto de vista de pesquisa. E, desde já, agradecer a possibilidade de tê-lo ouvido e agradecer a todos aqueles que estão aqui, né, na sala, que vieram, né, prestigiar o evento, que originalmente, né, era para ser menor e, quando vimos, se tornou algo, acho que, maior, até mesmo com pouco tempo de divulgação, né, que foi 2 dias somente. A gente tomou essa decisão sexta tarde, né, de abrir para outras pessoas, o que nos agrada muito, né. Então, professor, muitíssimo obrigado, né, e agora deixo com o senhor.
Bom, eu que agradeço, já não é a primeira vez que participo neste tipo de eventos com o Brasil, portanto tenho todo o gosto em poder ajudar com o pouco conhecimento que ainda tenho, portanto isto eu não transmito só conhecimento, aprendo também muito com vocês e muito do Conselho da Agricultura do Brasil é graças a estar em contacto com muitos de vocês, com muitos agricultores, que de certa forma vamos trocando ideias e vai permitindo com que o nosso conhecimento vá aumentando e a nossa colaboração vá tentando cada vez mais melhorar alguns aspectos ao nível da produção do azeite no Brasil. De facto, o Brasil ainda está muito longe de ser um grande produtor, mas está num bom caminho, portanto, cada vez mais nota-se que todos os dias vê-se a plantação nova de olivais, muito mais no Rio Grande do Sul do que na região de Minas e ali na região do Espírito Santo, mas de facto os azeites do Brasil começam a ter já algum reconhecimento, e isso nota-se cada vez que um azeite do Brasil vai a um prémio, a um concurso internacional, facilmente é premiado. Temos visto muitas boas cotações nos azeites do Brasil, portanto isto significa que vocês estão a trabalhar muito bem, não têm uma tradição como nós, portanto muitos dos erros que nós já cometemos, vocês já não estão a cometer, e isso é muito bom para vocês, portanto vocês têm tudo para ter o maior sucesso nos próximos anos, quanto no que respeita ao nível dos azeites. Portanto, eu resta-me agradecer a vossa participação. Não sei quantos elementos estou a ver agora, ainda estão aqui 28, portanto, já também é uma avançada hora para vocês, mas é com todo o gosto que eu estive aqui presente a transmitir toda esta informação. Fica o meu e-mail, portanto, vocês, alguma coisa, podem mandar e-mail diretamente para mim, ou falem com o professor Diego, que o professor Diego também pode falar diretamente comigo, nós vamos certamente manter contacto e, quem sabe, abrir futuras colaborações entre aqui o Instituto Politécnico de Bragança, uma pequena universidade aqui do norte de Portugal, mas que é pequeno, mas nós costumamos dizer que somos a cidade mais longe da capital e a cidade mais perto da Europa, portanto, estamos perto da Europa, perto do mundo, portanto, estamos aqui abertos para vos receber, de braços abertos, quando vocês quiserem vir cá, aprenderem um pouco mais connosco, nós aprendemos com vocês, portanto, estamos aqui para partilhar experiências. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Bom descanso e obrigado. Forte abraço.